Estamos aqui para mais um Papo Cabeça agora no Paranaíba Mais. Bom demais ter vocês aqui com a gente. E não podemos esquecer dos nossos apoiadores, a quem agradecemos imensamente. Obrigada à Unipsico, à Clínica Carlos Chagas. Lembrando que nós estamos aqui na produtora Produz, também em Uberlândia. Bom, gente, hoje nós falaremos sobre vício em telas. Existem muitas discussões sobre isso. Alguns acham que é uso inadequado, alguns autores acham que é o vício de fato, mas o que nós queremos aqui é chamar a sua atenção para como você está usando a tecnologia em seu desfavor. Quando é seu favor, tá tudo bem, mas infelizmente as pessoas estão adoecendo por causa do uso indevido da tecnologia. E para falarmos sobre isso, estamos aqui com duas convidadas muito queridas. Ana, muito obrigada, psicóloga também, a Ana Duarte. Seja bem-vinda, Ana, associada, na realidade, cooperada da Unipsico. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente num assunto como esse, que eu acho que faz parte da vida da maioria das pessoas, né? Quem hoje não está inserido nesse meio digital. Então é um prazer, representando a nossa cooperativa Unipsico, estar aqui tendo esse bate-papo tão gostoso. Obrigada. E minha querida amiga Marília Souza, né? Marília, já figurinha tarimbada, psicóloga também. Mari, obrigada por ter vindo, querida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e reforço essa questão da importância de você levar a psicologia com vários temas relacionados a ela. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. É importante pra gente. Gente, saúde mental é tudo, tá? Se você ainda não tá se cuidando, não esqueça. Amor próprio, autocuidado, é tudo que há. Ana, vamos começar? Por que a gente precisa se preocupar com o uso da tecnologia? Por diversos fatores, mas o principal são pelos impactos negativos que pode causar na nossa vida de uma forma geral. Não só na área da saúde mental, mas também na saúde física, financeira, porque o vício, ele é caracterizado pelos prejuízos que ele causa na vida do ser humano. Então, como que a gente vai fazer esse possível diagnóstico em vício se causa prejuízo? No campo do trabalho, nos relacionamentos, no prejuízo financeiro e social. Então, é extremamente importante termos esse cuidado do manejo na clínica para identificar se é um vício, se é um uso, se é um abuso. Muito parecido, por exemplo, com o vício em drogas, em álcool, em várias outras situações que o ser humano pode estar nessa consequência de vício. Então é importante falar sobre isso. Até porque o centro de prazer é o mesmo, né? Ou seja, se eu sou viciado em drogas, em álcool, em compras, em comida, tá? Em tela, tudo isso vai para o mesmo centro de prazer e, infelizmente, a gente às vezes não se percebe viciado. Então, é importante que você se toque. Marília, quando é que a gente descobre que é um vício? Eu acho importante analisar quais são... qual é o impacto, igual ela falou, né? Qual que é o impacto que está tendo na vida ou desse adolescente, ou da criança, ou do adulto, né? Então, eu começo por aí, avaliando o que esse, por exemplo, um adolescente está deixando de fazer para estar conectado. E qual que é o tempo que ele está gastando, né, com o uso da tecnologia diariamente e que ele está deixando de fazer, se socializar, por exemplo, fazer um esporte, que é cuidar da saúde física, como ela falou. Tem adolescentes, né, que fica tantas horas fechado, confinado num quarto, nos jogos eletrônicos, que ele desaprende conviver socialmente. Então, ele começa, quando a gente vai aplicar algum teste na clínica, por exemplo, a gente começa a observar até transtornos. Por exemplo, o transtorno de esquiva, né? Ou então transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, quando eu começo a querer tirar essa tela. Então é avaliar mesmo qual que é o impacto que tem na vida pessoal, na vida acadêmica, na questão da saúde física que tem dessa pessoa. Né? Olha, ainda é engraçado, né? A gente sempre deve associar vício a prejuízo. A gente não pode esquecer disso, não, porque vício, transtorno, tudo isso traz prejuízo para a gente, traz sofrimento. Quando eu não estou com a tela, quando eu não estou com o meu celular, eu fico apavorada. Eu tinha um paciente que, infelizmente, eu tive que retirar o computador dele. No dia que eu falei isso, o menino se jogou no chão, um menino de 13, 14 anos. Aí você fala assim,
sério, sério, ele se jogou no chão, na frente dos pais. Foi uma conversa em família, onde eu já tinha percebido que ele estava no nível, assim, ele não queria fazer esportes, ele não queria se socializar, ele não queria sair com os amigos para poder ficar em casa jogando. Então, sim, gente, o mundo virtual ele é muito mais agradável, né? Ele não te confronta, ele não te ofende. Tem aqueles jogos lá que eles xingam, que eles gritam, falam aquelas coisas, mas não tem um embate pessoal. Eu não preciso encarar ninguém. E aí é muito mais tranquilo, né? É muito mais fácil, né, Ana? Eu tive uma paciente na clínica, uma paciente criança, e que ela tinha um excesso de telas. Pela rotina da família, enfim, a gente não vai questionar e levantar os motivos pelo qual a criança estava naquela situação. Mas tinha sintomas de abstinência, de chegar no consultório Exatamente. e não conseguir participar da sessão, porque uma sessão infantil ela é diferente de uma sessão de adulto. A gente precisa ir para o lúdico, sentar no chão, brincar. Isso. E ela não conseguia. Porque nas telas, por exemplo, nessas redes sociais, tudo acontece em 60 segundos. Então a criança ela fica ali naquele senso de urgência, querendo que na vida real as coisas aconteçam nesse prazo. E aí falta paciência, a criança não consegue concentrar naquela atividade que é proposta. Aí eu tive que conversar com a mãe na sessão de orientação parental, eu sugeri, precisa reduzir as telas, ela precisa sentar para brincar. Isso vai trazer muitos impactos negativos. Na fase adulta, quem não brincou não sabe ser criativo. Para que a gente usa a criatividade na fase adulta? Lidar com problemas e adversidades. Então me preocupa essa geração que não brinca. Que tipo de adultos teremos no futuro? Quem serão essas pessoas? Na realidade, Ana, a gente já está tendo, né? Outro dia eu li uma matéria e isso é... Por favor, preste atenção no que eu vou dizer agora, porque é grave. Nos Estados Unidos, os adolescentes, porque segundo Papalia, né, você é adolescente dos 13 aos 25, né? Porque existe a questão legal e a questão psicológica, né? Aos 25 é quando o nosso cérebro está, de fato, totalmente formado, então você passa para a fase adulta. Teoricamente, na questão legal, aos 18 anos, você já é adulto, já responde pelas suas atitudes. E aí, olha só, os adolescentes, os jovens, vamos chamar, né? Estão levando os pais para entrevista de emprego para decidir se eles vão ficar ou não naquele emprego, se aquele emprego é bom ou não para eles. Então, que pessoa é que a gente está criando, gente? Que criança, que adolescente é esse que não tem iniciativa, que não tem criatividade, que não tem autonomia, que não ajuda em casa porque a gente acha que não precisa, porque a gente ajudou e achava que era horrível, né? Então, assim, tem várias questões que a gente tem que trazer à tona, que além, né? Não vai ser nesse programa, mas começa a pensar nisso. A partir dos 2 anos, seu filho pode te ajudar nas tarefas domésticas. Coisa pouca, né? Tirar um prato de plástico da mesa, um copinho de plástico, levar na pia, ajudar a arrumar a cama do jeitinho dele. Então, vamos pensar nisso também. E aí, voltando para a questão da tela, o que os pais estão fazendo? O que a gente tem percebido muito? Eu já vi várias vezes bebês com o celular na mão. O dedinho lá, né? O dedinho já ou passa. tablet, né? E eu preciso trazer um dado. Nosso país é o segundo que mais consome horas na internet. A gente só perde para África do Sul. Eu dei uma entrevista no programa da Mônica Cunha. E quando eu estava estudando para dar essa entrevista, né? Eu fiz assim, gente, olha só que loucura. Nós somos o segundo país que mais consome internet no mundo, que mais passa tempo na internet. Eu não tenho tempo para visitar os meus amigos, para sair, para dar risada, né? Mas eu perco 9 horas e 13 minutos do meu dia fazendo isso. É muito tempo, né, Núbia? Não é, Marília? É muito tempo. E aí, Chocante. o que a gente faz? Né? E aí, o que a gente faz com isso, Marília? Aí depende a situação que cada pessoa se encontra, né? Se a família perceber ou se outra pessoa perceber que realmente está tirando a criança, o adolescente de outras situações da vida cotidiana, né, como a socialização, como a gente já falou aqui, né, em outras situações, eu acho que é procurar ajuda profissional, né? Hoje em dia, os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas estão preparados para fazer essa avaliação, né? Se já é um problema que a gente precisa cuidar, né? Desse uso excessivo de telas, se já virou ou não um vício. E aí, Ana, como é que a gente trata isso no consultório?
No consultório tem que ter um manejo muito bem específico para isso. Tem que entender o que levou o paciente a estar nessa condição. Porque a gente pode falar também de sintoma. Tem algumas pessoas, por exemplo, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que tem uma dificuldade de produção de dopamina. Lá nas telas é um boom de dopamina, porque é tudo em movimento, tudo colorido, então a gente precisa entender a causa. Porque senão a gente vai ficar tratando só o sintoma e a pessoa fica naquela constante roda, aquele círculo vicioso. Então, tratar primeiro a raiz, entender o que levou o Na ser humano realidade, àquela fazer um condição. diagnóstico correto. Isso. Se você não assistiu o programa número 1 aqui, assista, porque a gente fala exatamente da importância. Na realidade, a gente falou dos erros de diagnóstico, porque tem acontecido muito. Infelizmente, né? Todo mundo hoje tem TDAH, todo mundo tem TEA, transtorno do espectro autista, todo mundo tem depressão, todo mundo tem transtorno de ansiedade maior ou generalizado. E aí, por quê? Porque eu tô muito agitado, porque eu tô triste porque alguma coisa aconteceu, porque aí a gente, né, infelizmente, algumas vezes cai na mão de pessoas que não são tão especializadas, que não estudaram para fazer aquilo que elas estão se propondo a fazer. Então, gente, invista em você. Eu falei isso no programa anterior e vou falar isso em todos os programas, tá? Procure profissionais que são capacitados e invista em você. Não é custo, é investimento. Não tem preço, tem valor, tá? Que é diferente, né, Ana? E, Núbia, inclusive, essa questão do autodiagnóstico, ele surgiu a partir das telas, dos memes que começaram a circular em cima de transtornos, romantizando o transtorno, como se fosse algo muito bacana, muito interessante, porque eles partem de uma proposta muito cômica. Então, as pessoas estão se autodiagnosticando baseado em 2, 3 sintomas isolados por conta das redes sociais. Pior ainda, né? Isso é Fazendo muito teste no tio preocupante. Google, né? Isso é preocupante. É fazendo testes. Não, o Google vai lá te dar um teste, você se autodiagnostica e ainda que tem mais. Quer comprar remédio, vai lá, pesquisa, se automedica. Gente, isso é tão perigoso, vocês não têm noção. Vocês souberem que... Vocês terem noção, por que o remédio é tarja preta? Porque ele age no sistema nervoso central. E aí, quando eu tiro o remédio, eu posso ter o efeito rebote. Pode ser muito pior do que eu estava. Então, por favor, tenham muito cuidado. Não vão lá no Google fazer teste. É até bonitinho, é lúdico, mas vamos num lugar que a gente tem certeza, né, Marília? Até essa questão de confusão de diagnóstico, né? É muito importante uma avaliação bem feita, porque além da automedicação, é muito importante avaliar qual que é a falta que o paciente também está tentando suprir, né, usando excessivamente uma mídia social, por exemplo, né? Importante, né? Ou seja, porque às vezes o vício não é em tela. Você trouxe uma coisa que é legal, que a gente tem que suscitar. Às vezes eu sou viciada em olhar a vida dos outros, né? Também. Eu uso a tela pra isso, né? Ou em ganhar likes. Também, né? Pra Tem ser gente que compra reconhecida. like, É um né? sistema de recompensa, se a gente for analisar, né? E quem inventou a tela de rolamento infinito foi muito feliz, porque imita os cassinos, né? Que é um sistema, o rolamento e também a recompensa depois, se você ganha alguma coisa, né? Então, se eu posto uma foto e eu tenho um like em seguida, tem gente que fica contando quantos likes, né? A gente, com a vida corrida, já não tem nem tempo de ir lá, voltar e olhar se alguém curtiu ou não. A cara de Ana que foi, Ana, pode falar, que é Não, bate-papo. agora, é exatamente sobre isso. Pensa só, isso gera uma ansiedade tão grande, porque a pessoa posta uma foto no intuito de ser curtida. Então, entra naquele processo de validação. Eu me sinto, então, rejeitada quando eu posto uma foto e ela não atinge aquela quantidade de likes, de comentários no qual eu esperava. Então, a gente fala de expectativa, a gente fala dessa necessidade da aprovação, de querer fazer parte. É só uma reprodução do que tudo que já acontecia também antes das telas, agora está centralizado ali. Até sintomas de ansiedade e depois sintomas depressivos. E aí? Né? Se eu não ganho like... ou então eu não sou amado, eu não sou querido, e aí a partir disso, né, pode ir gerando outros transtornos, até ligados a transtornos alimentares, né, a questão... Autoestima, da que é autoestima, importante. que aí eu não sou amada, não recebi 250 likes, né? Eu tenho 3.000 seguidores e não recebi 250 likes. E aí, o que é que eu faço? Vou usar mais filtro? Eu não uso Ou filtro então eu não, vou gente, vou fazer falar logo. Uma cirurgia plástica Pra para me ser adequar aceito, aos para me padrões de adequar aos beleza, padrões,
né? Ou então eu vou fazer uma dieta totalmente inadequada só para, né, que não vai fazer bem para minha saúde. Ou vou recorrer, por exemplo, uma cirurgia, né? Aí é discutível, né? Cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, etc, né? Para suprir tudo isso. Não, gente, eu vou aproveitar, não é esse programa ainda não, a gente vai fazer um programa aqui sobre os perigos da cirurgia bariátrica, mas tenha muito cuidado. A cirurgia bariátrica tem que ser aqui e aqui, tá? Não adianta você reduzir o estômago e não reduzir a cabeça, porque depois volta tudo, ou até piora. Tem muita gente que fez cirurgia bariátrica e virou alcoolista, né? Sim. Então a gente tem que ter cuidado. Substitui a compulsão. Exatamente, né? só mudou de lugar, mas, desculpe, só mudou o... Como é que a gente diria? A compulsão, mesmo, né? Exatamente, né? O quê? Né? O que é que vai me satisfazer? Só isso. E às vezes é até mais perigoso. Mas e tudo isso tem a ver, sim, com o vício em tela. Às vezes eu tô tão viciado em olhar a vida do outro, entrar nas redes sociais, entrar na tela para buscar, né, os padrões que não são meus, porque, olha só, olhe nós três aqui, né? Olhemos nós três. Cada uma aqui é de um jeito, cada uma é de uma forma. Eu gosto muito da definição da semântica da palavra indivíduo. Indivíduo é uma palavra que vem do latim que significa ser único. Você é único. Não tem ninguém igual a você. E já dizia a minha tataravó, são irmãos e não são iguais, né? Os dedinhos da mão e dos pés. Nenhum dedo da mão é igual ao da outra mão. É incrível isso. E a gente fica buscando cópias, né? Eu quero ser a cópia de alguém, eu quero ser... E tem gente que chega ao extremo, né? Com essa coisa de buscar a vida do outro. Se a vida do outro... Se a minha vida não é tão boa quanto a do outro... Infelizmente, tem gente tirando a vida por causa disso, né? A gente tem que falar sobre isso também. Eu tive uma paciente adolescente no consultório que ela entrou num transtorno alimentar severo de anorexia. E no atendimento adolescente, você tem que pertencer àquele meio. Você tem que falar como ele, entender o que ele gosta. Tô ligada. E aí você entra e interage junto àquilo. E eu perguntei por quê. E fui identificando, investigando. E ela seguia nas redes sociais um perfil muito da Coreia. Então, ela estava buscando aquele padrão de beleza, onde a nossa genética é totalmente diferente por conta da miscigenação. Se a gente for observar o padrão deles, eles têm a estatura menor que a nossa, são mais magros, a alimentação é diferente, o clima é diferente. E ela estava buscando aquele tipo de beleza, influenciada pelas telas. E aí foi um trabalho bem desafiador, para mostrar para ela que aquilo que às vezes é mostrado nas telas, não necessariamente é o real. E como você falou, somos únicos, somos pessoas únicas e isso que nos faz belo. Querer ter a beleza do outro, você só vai encontrar a frustração, a tristeza naquele lugar, né? E nem sempre... Pode falar. Eu estava aqui pensando quando você estava falando, Ana, e nem sempre o adolescente encontra na família esse lugar para discutir sobre essas coisas, né? Então, por isso a importância de uma ajuda profissional, por isso a importância também, às vezes, da escola discutir esses assuntos. Né? Um sonho, né? Um sonho. Talvez uma utopia. Com certeza uma utopia, né, Ana? Vamos ser sinceros. E outra coisa, ninguém põe nas redes sociais. Eu estou buscando o meu vício em tela, na realidade, é para buscar algo que eu não tenho. E deixa eu te falar, nem quem está mostrando ali tem. Ninguém tem a vida perfeita, ninguém, todo mundo tem problema, acredite nisso. Se não for financeiro, é psicológico, se não for psicológico, é social, se não, como diz uma outra pessoa, existem problemas de todas as ordens, e a gente tem que entender isso, porque a gente fica lá, casa maravilhosa de não sei quem. Aí você fala assim, quantos empregados eu preciso para resolver isso? Gente, como é que resolve? Como é que arruma tudo, né? Quanto de grana que eu gasto, né? Não é sério, porque tem gente que está querendo a vida de um famoso e não sabe o quanto aquilo ali custa, em todos os sentidos. Eu não falo financeiro, né? Outro dia emocional. Exatamente, eu falei para um paciente meu, porque a ex-namorada dele botou uma coisa assim, do tipo... eu tava me envolvendo com um liso, não sei o que eu fiz. E o quanto é que ela é milionária? Mas não é milionária no sentido de dinheiro. É milionária no sentido de o que eu tô dando pro outro, né? Qual a minha contribuição na sua vida e na sua... para eu poder te cobrar alguma coisa. Porque às vezes você não tem grana, mas você tem garra. Você tem vontade, né?
E às vezes a gente esquece disso, porque a gente está olhando a vida do outro. Amorosidade. Não é? Tem troca, tem partilha. O que a gente está fazendo aqui é partilhar. Partilhar o nosso conhecimento. Somos 3 psicólogas. E que a gente está aqui partilhando nosso conhecimento para ajudar você. Então, isso tem preço? Não, isso tem valor. E um valor talvez inestimável. Talvez não, com certeza. Eu estava conversando esses dias com uma colega falando a diferença, por exemplo, da gente divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Por exemplo, se eu pudesse divulgar o antes e depois dos meus pacientes, por exemplo, para quem vende um produto ou um outro tipo de serviço, seria maravilhoso. Mas por questões éticas a gente não pode, né? Imagina só, mostrar aquela pessoa quando ela chega com, quem sabe, essa demanda, né, do vício em telas, onde a vida dela está paralisada, profissionalmente, financeiramente, academicamente, nos relacionamentos. E essa pessoa chega na terapia, ela consegue identificar o que causa, consegue ter um tratamento efetivo, a mudança que ocorre na vida deste ser humano é inestimável. Imagina só poder mostrar para o mundo. Infelizmente eu não posso, mas eu sou testemunha de psicoterapia. Mudou a minha vida? Mudou a minha também, falo sempre. Eu imagino que muda de todo mundo. Como talvez paciente, que foi o meu caso, e depois eu fui atuar como psicóloga, se eu pudesse, eu espalharia para o mundo. O quanto foi bom para mim. Mas vamos espalhar para o mundo. Somos comunicadoras. Isso é a importância desse programa, né? Vamos causar essa influência na vida dos outros. Teremos essas digital influencers que causam um impacto positivo na saúde das pessoas. Sem dúvida nenhuma. E o objetivo desse programa é esse, tá? É um programa de utilidade pública, tá, gente? É um programa que você assiste onde você estiver, na hora que você puder. Então, por favor, compartilhe. E lembrando, tá, que às vezes que tem gente que acha que terapia é caro. Mas a Unipsico tem preços especiais, né? Sim. E é importante, procura lá a Unipsico no Google. E a gente também faz um trabalho muito assim, independente. E se você pode pagar, pague. Tá? Por favor, não, como é que vocês falam? Na Bahia chama de canguinha, né? Às vezes eu deixo de pagar, mas você pode pagar, pague um profissional respeitado, pague, tá? Porque a gente também não tem preço, a gente tem valor. É importante a gente salientar isso, né? Outro dia eu e Marília estávamos conversando sobre isso, que às vezes as pessoas acham que psicoterapia é caro. Eu gosto muito do Dr. Leandro Nogueira, que é um psiquiatra aqui da cidade, que participou do programa número 1, e ele fala o seguinte, primeiro que ele não trata ninguém que não faz psicoterapia. E ele diz que pagar terapia é mais barato que pagar um psiquiatra e pagar remédio. Certamente. Pode ter certeza disso. E a gente precisa trazer isso à tona para que as pessoas saibam que psicólogo não é coisa de doido, é coisa de quem não quer ficar doido, que ainda tem muito preconceito, né, gente? Mas vamos voltar lá para a questão do vício, né? A gente falou muito do prejuízo. Esse meu paciente, ele não estava, como eu disse para vocês, ele não estava querendo ir para a rua, não queria encontrar os amigos. E quando é adulto, gente, a gente está vendo adulto perder emprego, porque passa mais tempo nas redes sociais, na internet, buscando coisas, pesquisando, e não consegue trabalhar. E aí, o que a gente faz? Sem contar que vai para outras questões, né, de vícios. Por exemplo, o jogo patológico. A pornografia. Você falou num tema interessante, pornografia também. O vício em jogo é ruim, mas o vício em pornografia, quer dizer, eu não sei o que é pior não, viu, gente? Estou sinceramente aqui analisando se tem algo pior que o outro. Mas o pior é não procurar ajuda. Isso é verdade, eu concordo. O pior é não procurar ajuda, porque tudo tem tratamento, né, Núbia? Tudo tem solução. Só que às vezes a pessoa, ela tem vergonha, né, de procurar ajuda, ela tem vergonha de contar para um familiar, ela tem vergonha de falar com os amigos, e é procurar ajuda profissional, né, dar o primeiro passo, agendar uma consulta, vai lá e bate papo com a gente. E bate um papo cabeça. Exatamente, um papo cabeça. Ô, Ana, por que essa vergonha toda, né? Esse vício, as pessoas... Hoje a gente não fala viciado, tá, gente? A gente fala adicto. Isso. Né? É um nome bonitinho de viciado, mas continua com vício lá no fundo. O pano de fundo é o vício, mas é importante que você saiba, porque às vezes a gente bota uma tarja na cabeça de alguém e fala assim, viciado. Essa pessoa nunca vai conseguir melhorar. Há quem diga que uma vez adicto, uma vez viciado, viciado para sempre, né? A gente só tem que ter cuidado para a gente não ter recaídas. Mas o que a gente faz, Ana, né? Com essa vergonha? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é se autoconhecer.
E com esse autoconhecimento eu consigo dizer, eu sou viciada. Eu acredito que esse termo da vergonha, ele vem muito do sentimento de incapacidade, de se sentir incompetente perante a si mesmo. Porque essa palavra adicção, ela vem do ser escravo de algo. Isso. Ninguém quer admitir que é escravo de algo. Porém, se aquilo te causa muitos prejuízos em várias áreas da sua vida, igual você falou, caro não é terapia. Caro é você perder um relacionamento, caro é você perder um emprego, caro as suas finanças estarem lá embaixo por conta de um vício. Então, essa vergonha, ela vem desse sentimento de incapacidade. Eu já recebi algumas queixas disso. Ai, mas eu tinha vergonha. Como assim eu, né, fui vítima de um narcisista? Como assim eu fui vítima de um golpe? Como assim eu estou viciado em telas? Como assim logo eu estou passando por isso? E a pessoa se coloca no lugar como se ela tivesse a responsabilidade de se tratar sozinha. Ninguém nasceu com esse conhecimento, nem nós. Nós estudamos para ter esse conhecimento. Então, o tratamento, ele vem da psicoterapia, nesse sentido. Pode ser que, em alguns casos, o tratamento também tenha que ser medicamentoso, se o paciente desenvolver outros transtornos sem preconceito, tá, gente? A gente é a favor de remédio, desde que ele seja necessário. É importante salientar isso, né? Isso mesmo, concordo plenamente. Não, é porque tem gente que já quer o remédio, achando que remédio não vai resolver o problema. O remédio resolve o sintoma. Tá? O problema você tem que ir para psicoterapia para resolver. Não adianta você tomar remédio 20 anos e não resolver, e não saber, não descobrir qual é a causa e não tratar essa causa, tá? Então, essa questão da vergonha, ela é comum. Porém, o paciente, primeiro, para o dependente, né, o adicto, primeiro é admitir. Eu admito que sou impotente perante aquele vício ou aquela adicção. A partir do momento que você admite que você é impotente, o que você deve procurar? A ajuda de um profissional especialista naquilo. Exatamente. Quem é o profissional? O psicólogo. Então, é deixar a vergonha de lado, ir para o consultório, é um lugar seguro, ético e sigiloso, no qual não haverá julgamento. Não é o que a Ana acredita sobre aquilo, é o que a ciência fala sobre aquilo e como eu vou ter um manejo na clínica de auxiliar a pessoa que está chegando com aquela questão. E podem ir, gente. Não é uma coisa de outro mundo, isso acontece com a maior frequência que vocês possam imaginar. E lembrando uma coisa, né, Ana, porque tem muita gente... Outro dia eu ouvi uma pessoa, eu não vou no psicólogo não, que ele vai ficar sabendo da minha vida. Sim, a gente tem que saber da sua vida, mas deixa eu contar uma coisa, a gente não pode contar pra ninguém, tá? Por questões éticas, a gente não conta a vida de ninguém, nem entre a gente, pode ter certeza. E se fala, a gente fala desse jeito. A gente teve um paciente, a gente não fala, porque Ana, minha paciente, que mora na rua tal, bairro tal, não acontece isso. E vocês podem ter certeza que às vezes a gente fala dos nossos pacientes como ferramenta, para que as pessoas saibam que a gente pegou um paciente, como a Ana falou, de um jeito, né, Ana? E graças a Deus ele saiu de outro, ele saiu dali com o vício controlado, a gente não vai dizer curado, mas controlado. Ele saiu dali sem aquele problema com alimentação, com anorexia ou com ideação suicida ou ideia suicida, que são coisas diferentes. Então, assim, o objetivo, às vezes, da gente comentar, e a gente vai fazer isso aqui, tá? Eu não vou falar que Marília... Marília era minha paciente, e ela tinha transtorno de ansiedade generalizado. Gente, não acontece isso, tá? Então, fique tranquilo que o sigilo é uma questão até legal pra gente. Se a gente quebrar esse sigilo, nós podemos ser penalizados até de forma criminal. É bom que as pessoas saibam disso, porque as pessoas às vezes têm uma série de preconceitos sobre a psicologia que precisam ser tratados, né? E vem cá, Marília, a gente tem uma questão que a gente precisa trazer, né? Que no site terapêutico a gente consegue tratar essa questão da tela, mas que no dia a dia a gente já pode começar a tratar, né? Que é fazer pequenas pausas durante o dia, é importante, né? A higiene do sono. Vamos falar sobre isso, né? Como é que a gente faz isso? Né? Eu acho que é avaliar o dia todo, né? Qual que é o tempo que você está dispensando para ficar na frente de uma tela, seja ela qual for, né? Então, será se eu tenho tempo para fazer atividade física? Será se eu tenho tempo para ir na terapia? Será se eu tenho tempo para me cuidar fisicamente? Eu atendo adolescentes que têm dificuldade com a higiene. Eles já têm, né? Alguns já vêm com essa questão por outras questões relacionadas à adolescência, mas a gente percebe que às vezes fica tanto tempo em tela que esquece da higiene pessoal.
né? E entre outras atividades mesmo, né? Principalmente as atividades sociais. Verdade, né? E aí você está falando da questão do adolescente que fica muito tempo em tela. Quando é adolescente, a gente já está entendendo algumas coisas, mas quando é adulto, gente, eu acho tão complicado, o adulto não ter consciência. Eu um dia falei num programa uma entrevista que eu dei para a Mônica Cunha, falei assim, não, porque domingo eu passo o dia sem pegar no celular. Se quiser, me liga, tá? Mensagem, fiz só 8 horas da noite. Aí uma amiga minha fez, amiga, não é no domingo, é o final de semana, né? Você põe o celular lá em algum lugar, esquece. Eu fiz, já disse, me liga, né? Eu faço, e no nosso sim. caso, é um pouco mais difícil ficar totalmente isolada do celular quando a gente tem algum paciente que realmente Sim, por isso que eu digo, está em risco, né? não, sem dúvida, mas assim, liga, né? Manda recado, a gente passou ele, mas se não for nada importante, a gente vai deixando para lá. E é importante a gente fazer essa higiene, Isso. né? É uma higiene também, higiene mental, já ouviram falar, é importantíssima. Mas vamos falar da higiene do sono, Ana? Sim, o tanto que ela é importante, e um dos principais sintomas de quem está com excesso de telas é justamente o prejuízo no sono. Porque fica horas e horas ali rodando telas, a imagem totalmente clara, muito som, muita informação, isso causa muito impacto no sono, que aí não chega naquele sono reparador. Então, qual a importância de fazer higiene do sono? Justamente para o paciente não ficar confuso. Eu já tive paciente chegando no consultório querendo fazer o diagnóstico de TDAH, você vai levantar os sintomas, vai aplicar teste, na verdade aquela pessoa ela não tem um sono reparador, por isso a dificuldade e o déficit de atenção. Então, pode ser facilmente confundido com outros transtornos desse excesso de telas. Quais são as dicas para ter uma higiene do sono? Primeiramente, se você tem muita dificuldade, ainda está no processo de diminuir as telas, pelo menos reduz o brilho da tela, né? Tome cuidado com o horário, com o tipo de conteúdo que consuma. O quarto deve ser um ambiente tranquilo, escuro, de preferência sem muitos estímulos visuais, uma roupa apropriada e principalmente, que eu sugiro para os meus pacientes, marca uma reunião com você e seus pensamentos intrusivos no meio da tarde, porque se você ficar fugindo, evitando todas as suas questões, vai chegar de noite, naquele momento que você deita, elas vão surgir. Então, o que Os que precisa? pensamentos automáticos da TCC, terapia cognitivo comportamental. Marca um encontro com seus pensamentinhos para resolver suas questões, não espera chegar de noite. Aí a gente fala da dificuldade de enfrentamento, do movimento de esquiva do paciente. Quando que surge? Naquele momento onde eu estou tranquilo, sem fazer nada. Então, faz parte da higiene do sono também ir nesse manejo. A gente não controla os pensamentos automáticos, mas a gente pode aprender a lidar com eles e direcioná-los de uma forma melhor. Então, a sugestão para a higiene do sono, a importância dela, abandonar um pouquinho das telas. Se não estiver no processo de conseguir abandonar totalmente, redução de Você é dados. boazinha. Eu mando logo, eu falo logo. Ó, eu sou radical nesse sentido, gente, eu vou explicar por quê. Criança e adolescente não sabe a diminuição, né? Aí eu sugiro sempre, Ana, só complementando na realidade da sua fala, eu tô brincando assim, mas eu de fato sou mais incisiva nesse aspecto, porque você fala assim, você diminui, ele fala, só mais 5 minutinhos. Parece final de sessão, porque eu trabalho, estou concluindo a especialização em infância e adolescência. E aí, o que acontece? Eles falam assim, Tia Núbia, só mais um pouquinho. Aí, os 10 minutos que você tinha entre um paciente e outro já acabaram, né? Porque mais um pouquinho. A mesma coisa é a tela. Então, a ideia é que meia hora antes de você dormir, pelo menos meia hora, né? De 1 hora a meia hora, sem telas, tá? Se for na televisão, um filminho, água com açúcar, como eu falo, nada de aventura, nada de terror, nada de aqueles bichos que eles adoram, zumbis, eles adoram zumbis, né? Eles sonham com os zumbis, as freiras, né, que são maldosas. Então, nesse aspecto, eu sempre falo, ó, meia hora antes, pelo menos. E eu tinha uma paciente que ela chegou lá, exatamente, Ana, como você falou, ela não dormia, ela foi diagnosticada com TDAH, e a produção dela no dia seguinte, o rendimento dela era baixo. Com um dia, primeira sessão, acabou tela, ela dormiu a noite inteira, ela está produzindo muito melhor na escola, os resultados dela estão muito melhores,
Nessa hora eu não gosto de férias, porque nas férias bagunça tudo. As férias são necessárias, é brincadeirinha, tá, gente? E aí a gente precisa para a gente poder ter essa qualidade de vida e estar bem no outro dia. E assim, né, com a criança, às vezes realmente retirar e repensar mesmo qual que é a necessidade, né, atualmente de uma criança ficar muitas horas em tela, né? A partir de quantos anos o celular? Eu tava lendo um estudo que eles falam em 12 anos. O que vocês a partir acham? dos 12, né? 2 horas por dia. O que vocês acham? Eu acho que tem que ser pensado. Tá usando as telas. Hoje em dia, os adolescentes utilizam para falar com outro colega e fazer um trabalho junto, né? Tem que ser analisado. Falar, não, mandar mensagem, porque eles não falam, né, gente? Não, mas às vezes eles fazem chamada de vídeo e fica ali fazendo a tarefa, né? Isso é. Junto com outro coleguinha. Que ele já é uma companhia, já está socializando. Então, Isso assim, é tem que verdade. analisar como, quando, Casos qual que é a e casos, quantidade. Agora não, ele está várias horas em jogo eletrônico, ou qual que é a qualidade desse jogo eletrônico, qual que é o conteúdo que tem esse jogo eletrônico, né? Eu já atendi adolescente que não estava dormindo bem à noite, porque tinha muitos pesadelos, e os pesadelos tinham conteúdos de perseguição, de morte. Sim, e aí eu perguntei, Nárnia, onde né? que você está tendo esse acesso a esse conteúdo? Nos jogos eletrônicos, né? E agora, o adolescente também é importante negociar, né? Assim, não tirar radicalmente, né? Eu falo assim, oriento os pais que no primeiro momento você vai retirando ele sem perceber. Você vai chamar ele para andar de bicicleta, para fazer uma caminhada, você vai chamar ele para ir ao clube e devagar você vai retirando. Vai envolvendo, né? Essa criança. Eu concordo. Em outras atividades, né? Importante. Agora eu vou trazer uma polêmica. Vamos lá, é aqui mesmo. Do adulto. Agora a gente vai falar de polêmica com relação à criança. A criança ela só tem acesso àquilo que o adulto oferece. Então, perfeito. Se uma criança está tendo esse excesso de telas, a gente precisa investigar esse adulto. Por que a criança está tendo esse excesso de telas? Às vezes se torna um pouco conveniente para alguns pais que não têm disposição, disponibilidade para sentar no chão e brincar. Então o que faz? Toma aqui, ó, entrega aqui. E isso é, como eu falei, um tabu, é uma polêmica quando a gente entra nesse assunto, porque os pais chegam na terapia terceirizando muitas questões para o psicólogo e para a escola também, não assumem responsabilidades na educação, nos princípios, nos valores da criança. Então, a psicoterapia infantil, ela funciona num casamento muito alinhado com a família e com a escola também. Então, por esse motivo, quando eu vejo que uma criança tem excesso de tela, o problema não está com a criança, está com o adulto responsável que está permitindo e fornecendo essa ferramenta para a criança. E a gente precisa refletir sobre isso. Perfeito. E aí a gente volta para a questão da orientação parental que você falou antes, né, Ana? A importância. Gente, quando nós psicólogos atendemos crianças e adolescentes, a cada 4, 5 sessões, nós convidamos os pais, tá? Ou juntos, se forem casados, ou em momentos separados, se eles forem separados, né? Para que a gente possa orientá-los, porque não adianta a gente fazer todo o movimento, nós enquanto psicólogos, né? Eu estou sendo redundante, mas é importante nós fazermos um movimento, porque a gente passa 50 minutos por semana com a criança. E os pais passam todos os outros dias. Então, a gente faz todo um exercício, todo um movimento, e o pai em casa e a mãe, os pais, né? Não reforçam. Os pais não, eu vou chamar de tutores, porque às vezes são criados por tios, por avós, né? E, não, ele é tão bonzinho, ele fez o dever de casa, ele pode ficar 5 horas no celular ou no computador jogando. E não é assim, tá? Bom, meninas, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que a gente deixasse aqui mensagens, porque eu, de fato, tenho me preocupado muito com os desdobramentos desses vícios, sobretudo com crianças e adolescentes. Eu me preocupo com adultos, sim. Mas eu penso que o adulto, ele tem mais consciência das suas escolhas. Mesmo quando são inconscientes, eles têm mais condições, exatamente, de resolver do cérebro isso, também. E né? não é só isso, eles têm mais condições de arbitrar sobre as suas decisões. Se eu tô aqui viciadinha no meu celular e acho que isso é legal, que acho que isso não tá me dando prejuízo, quem sou eu, adulta, para dizer isso para você? Mas quando você lida com a criança e com a adolescente, né, você tá vendo aquilo ali e você não faz nada,
Você não tem noção dos prejuízos que isso pode ocorrer, como a Ana e a Marília, como nós trouxemos aqui anteriormente, né? Quem vai ser esse adulto? Quem vai ser esse adolescente? Um adolescente que está em casa, que não quer sair, que é retraído, que não sabe conversar, que não vai passar numa entrevista de emprego porque ele não sabe, ele não tem habilidades sociais. É isso? Então, essa responsabilidade a gente tem que ter. Tá? A gente, que eu falo, nós enquanto profissionais e, claro, sobretudo os pais, que precisam estar imbuídos, envolvidos nessa questão, porque senão a gente olha a geração que a gente vai ter. Eu gosto muito de um meme de um bebê que ele sai do parto com o celular na mão, né? Rolando tela, como a Marília falou, né? Então eu queria que a gente deixasse aqui sugestões, né? E até, digamos, indícios de que essa criança está, e esse adolescente, e você também que é adulto, está se tornando uma pessoa viciada em tela, viciada em rede social, viciada em tecnologia, né? Vamos falar sobre isso? Os principais indícios, como a gente falou, se tornam um vício quando aquilo traz prejuízo. Mas então a gente pode abordar o vício e o excesso, o abuso, enfim. Como que o pai, a mãe ou o próprio adulto pode identificar, não diagnosticar, quem faz isso é o profissional, identificar. Se aquilo toma muito do seu tempo, se você não consegue ficar muito tempo sem tocar, sem rolar uma tela, se você percebe que está se isolando, no sentido de não querer mais ter atividades, né, ao ar livre, encontrar pessoas, que o seu mundo está muito restrito àquilo, se te traz prejuízo no campo de relacionamentos, financeiro, acadêmico, se te traz prejuízo já, e você tem pelo menos 5 sintomas. Eu uso uma anamnese no consultório para fazer esse diagnóstico do vício em telas. Tem. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho sobre isso. Eu quero sim. E aí, se o paciente ele responde pelo menos 5 dessas alternativas há mais de 6 meses, já é um forte indício que ele tem um problema com essa relação com o uso de telas. Qual é a forma, né, de manejar isso? Primeiro, o atendimento, a anamnese, o diagnóstico e o tratamento completo com o paciente. Mas se o paciente ainda não está no consultório e quer saber, será que eu tenho? Muitas pessoas perguntam, Ana, mas eu acho que eu fico bastante tempo. Quanto tempo? Em que situações? Do que você está abrindo mão? Ana, realmente, eu não tenho tempo para ir na academia. Mas quanto tempo você passa lá no celular, no Instagram, rolando tela? Eu não tenho tempo para ir visitar minha mãe. Então, o que você está fazendo? Os prejuízos precisam ser analisados, existe tratamento, o tratamento é muito efetivo, muito eficaz. A partir do momento que você percebe que tem um problema, admitir, tem um problema, buscar tratamento. Então, é super importante a gente reforçar o trabalho, o papel do psicólogo nessa questão de tratamento do vício em telas. Então, se questione, o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou priorizando o meu tempo? É realmente tão importante ficar ali? Ou isso é um movimento de fuga, de esquiva? O que eu estou tentando fugir? O que eu estou encontrando de fato nessas telas? Então, fica aí a importância de procurar um profissional para buscar esse tratamento. Tem tratamento, o tratamento não é tão difícil assim, né? É diferente do vício, por exemplo, em substâncias psicoativas. O vício em telas, ele tem uma forma mais branda, né? de ser tratada. É ótimo. Marília? Eu acho que a primeira questão que a gente falou no começo aqui, né, Núbia, é a pessoa realmente pensar qual falta que eu estou tentando suprir quando eu estou aqui muito tempo numa tela, né? Ou se eu estou percebendo que aquele adolescente está muito isolado, aquela criança, ou quando eu retiro o celular da mão do adolescente ou da criança, ele não consegue ficar sem, como você citou, né? A criança se jogou no chão. Meu aluno, meu paciente. Seu paciente se jogou no chão. Então, são comparados a sintomas de abstinência de outras drogas, né? Por quê? O sistema que funciona ali nas conexões cerebrais, né? E quando ali hormônios, por exemplo, a dopamina, a serotonina, são sistemas que quando eu estou rolando uma tela, né? E acontece no meu cérebro, então é difícil depois eu ficar sem. E na nossa vida, outras atividades, é difícil eu ter esse sistema de recompensa tão rápido, eu ter tanta dopamina tão rápido, igual eu tenho na frente de uma mídia social, por exemplo, né? Ou assistindo, né, um vídeo, etc. Então, é realmente avaliar isso e partir para outras atividades. Né? Quando começar a mudar, eu vejo esse excesso, o roteiro da gente, né?
quando eu perceber esse excesso também, voltar para atividades rotineiras que não tem. A primeira atividade que a gente pede faça atividades que não te dêem uma recompensa de imediato. Por exemplo, fazer uma atividade doméstica, de repente, é necessária, mas nem sempre você tem aquela recompensa tão imediata, igual rolar uma tela, né? E depois também complementar com outras atividades que você não dependa do uso do celular. E aí a gente vem para a fase adulta também, que hoje em dia nós precisamos, né, da tecnologia para trabalhar. E aí, algumas atividades, até nós, enquanto psicólogos, nós atendemos pelo computador, pelo celular, online, né? Atendemos online paciente que mora até em outros países. Então, como que a gente vai fazer se a gente depende também da tela? Então, aí eu fazer algumas pausas no meu dia, né? A hora que eu não estou em trabalho, eu fazer... tem gente que vai descansar na tela. Tem gente que vai descansar olhando mídia social. Então, essa não é a melhor forma, né? Eu faço meditação no meu consultório, né, quando eu tenho um intervalo. É muito importante você saber, mas outras pessoas podem recorrer a outras atividades, né? Mas que bom que o nosso trabalho, mesmo quando ele é no computador, ele tem uma interação com outra pessoa, né? A gente usa como meio, não como fim. Isso é importante também. Bom, meninas, chegamos ao fim. Quero agradecer, Ana. Fique à vontade, aquela câmera é sua. Pode deixar suas redes sociais, tá? Gratidão mesmo, prazer te conhecer. Prazer foi todo meu participar desse papo cabeça maravilhoso, né, com colegas psicólogos. É a primeira vez que eu participo de um podcast com psicólogos. Um videocast. Isso não é mesmo, só um videocast. Então foi muito bacana. Eu encontro na minha profissão uma obrigação de ser uma comunicadora. Como eu falei, testemunha de psicoterapia. Então é muito importante esse espaço para que a gente possa levar para as pessoas o conhecimento de uma forma tão descontraída dessa forma. Então é extremamente importante ter essa conversa. A gente precisa ter mais vezes e falar para o mundo o quanto é importante cuidar da saúde mental. É um investimento. E eu quero também agradecer, né, a todas vocês por essa troca que foi maravilhosa. Quero lembrar também a importância da terapia não é caro, é investimento. E lá na Unipsico, onde eu sou cooperada, nós temos valores diferenciados para o estudante, para o universitário, para o idoso. Deixar minhas redes sociais também para que acompanhem o meu trabalho, Ana Duarte, psicóloga. Me segue. Vamos juntos, né? Vamos juntos navegando nessa jornada tão maravilhosa que é a vida. Com certeza. Obrigada, Aninha. Mari, minha linda, fica à vontade. Obrigada mais uma vez. Novamente, agradecer essa oportunidade maravilhosa de falar de um tema que tem cada vez mais chegado em nossos consultórios, que tem preocupado os pais, que tem preocupado, às vezes, né, o adulto também, que ele tem se percebido assim. Então, é isso. O meu recado é sempre de procurar ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, fazer uma avaliação, né? Repensar a vida, repensar os motivos. E é isso. O meu Instagram é Marília Psicóloga, simples assim. Que coisa boa. E agora eu também estou com um novo projeto. Acabei assim de fazer um Instagram voltado só para discutir sobre questões do adolescente, que chama Alento Adolescente. Legal. Então lá eu discuto bastante essa questão do uso inadequado de telas, de sexualidade na adolescência, e é isso. Obrigada, meninas. E para você que ficou com a gente até agora, gratidão. Até o próximo Papo Cabeça. Beijo no seu coração e fica com Deus.